Senhor esteja abençoando o seu povo, Senhor Deus, fazendo com que a tua palavra, Senhor Deus, não seja, Senhor, em vão, Senhor Deus, em nosso coração, que não sirva, Senhor Deus, de juízo para nós, mas que venha, Senhor, nos instruir, nos consolar e nos edificar. Te pedimos agora, Senhor Deus, que nossa atenção, que o nosso coração, os nossos ouvidos sejam voltados para a tua palavra e que possamos, ó Senhor, ser abençoados profundamente por ela. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor Deus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor seja gracioso, Pai, nos dando sabedoria para saber aplicar a tua palavra, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 15. Agora dos versos 22 e 23, terminando assim essa primeira parte dessa subunidade que vai até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do verso 20 até o verso 23, mas nós vamos concentrar a nossa exposição aí, verso 22 e verso 23. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra e dá a resposta adequada, e a palavra é seu tempo. Quão boa é. Antes de fazermos uma introdução, é muito interessante a maneira como o poeta, provavelmente isso deve ser uma característica da literatura daquela época, daqueles que se usavam de poesia, fazia determinadas ligações temáticas interessantes, em que ele vai falar sobre a alegria dos pais na instrução dos filhos, com relação aos filhos, e ele vai falar dessa mesma alegria, vai finalizar essa mesma alegria quando ele vai trabalhar a questão do diálogo ou do conselho mútuo entre pessoas, que na realidade representam claramente essa instrução que se inicia dentro do lar, mas que continua na vida do indivíduo, e principalmente no meio do povo de Deus, no meio da igreja, onde inicialmente os pais ensinam os filhos na instrução e no caminho do Senhor, e quando eles crescem, apesar de, além de levarem essa instrução, eles se tornam elementos que são extremamente importantes na vida da igreja, porque eles vão aconselhar uns aos outros. E nós vamos ver aqui, é isso que ele está mostrando, entre outras coisas, porque ele vai falar especificamente agora com relação ao conteúdo, vamos dizer assim, desse conselho, mas a alegria que tem tanto o pai quanto o filho, o pai que se alegra com o filho que recebe a instrução, e o filho se alegra em ver o seu pai satisfeito com a sua vida, com a alegria que existe entre duas pessoas, que uma instruindo a outra, tanto aquela que ouve a instrução se sente alegre pela instrução que recebe, como aquele que instrui também se sente satisfeito e alegre com a instrução que transmite. E é interessante essa relação que ele faz, porque tudo isso gira em torno da palavra de Deus, de bons conselhos, de uma instrução em que tanto aquele que instrui quanto aquele que é instruído se alegram e têm proveito com aquilo que eles mesmos falam, ensinam ou recebem. Nós vimos nas exposições anteriores que o verso 20 a 23 tratam da alegria no processo educativo. E basicamente o verso 20 fala da alegria e contentamento dos pais quando os filhos seguem a instrução divina, demonstrando assim sabedoria. E por outro lado, ele mostra também a insensatez sendo revelada quando os filhos desprezam a instrução divina dos pais, causando tristeza e amargura para a família. E quando a gente fala, quando o texto da Escritura fala em instrução paterna,
Ele não está falando de qualquer instrução, ele está falando da instrução bíblica, ele está falando da transmissão da sabedoria divina, dos conhecimentos da palavra de Deus. É essa educação, é essa instrução que está aqui em foco. O verso 21 vai dizer que esse homem insensato demonstra sua loucura quando se alegra com o pecado, revelando um coração duro, um coração em que a semente do evangelho, que foi lançada por seus pais, não teve continuidade, não germinou. Mas por outro lado, no verso 21, o sábio demonstra sua sabedoria quando anda retamente, ou seja, quando segue a instrução. E isso significa aborrecer ao mal. Então você vê aí uma oposição daquele que se alegra com o pecado e daquele que odeia ou aborrece o pecado e por isso anda de forma reta, de forma digna. E esse sábio do verso 21 é aquele filho que ouve a instrução paterna, por isso que ele anda retamente. Mas o homem sábio anda retamente. Bruce Waltke, que eu comentei isso na última exposição, em seu comentário ele sugere aqui no verso 22, que é o verso que nós vamos expor, o verso 22 e 23, onde não há conselho e fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Ele, em seu comentário, sugere no verso 22 que temos um novo momento aqui, em que o jovem agora, em sua vida adulta, carece de outros conselheiros que tomam o lugar dos pais. E aqui, quando nós olhamos para essa perspectiva, nós achamos bem interessante observar que, independente da idade ou da situação de uma pessoa, ela sempre vai necessitar de instrução para viver. Tem um ditado popular que diz assim: vivendo e aprendendo. E isso é uma grande verdade, principalmente a respeito da vida cristã. Por quê? Porque nós temos necessidade de aprender cada dia mais a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito da revelação de Deus em sua palavra. O profeta Oséias, ele prega a um povo, ali a nação de Israel, que tinha abandonado o conhecimento do Senhor, que tinha deixado de conhecer a Deus, de prosseguir em conhecer ao Senhor, e por causa disso, eles estavam andando em caminhos tortuosos. E é muito interessante nós pararmos para pensar que quando nós começamos a nos distanciar da palavra de Deus, quando o nosso interesse não está em conhecer ao Senhor, isso vai estar relacionado à maneira como nós vivemos, às coisas que nós lemos, às coisas que giram em torno da nossa prioridade, principalmente o culto a Deus. Nós vamos estar vivendo de tal forma que nós não vamos perceber, mas Deus não estará se agradando nem da nossa vida, nem de nosso culto, porque deixamos de prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é muito sério, porque a falta do conhecimento de Deus faz que nós nos afastemos completamente dele sem percebermos. Por isso o ensino na igreja é vital, é essencial. A exposição da palavra é algo extremamente essencial no culto e na vida cristã. Os cânticos, as orações serão reflexo do conhecimento da palavra de Deus, de quem Deus é, e a maneira como nós vivemos vai demonstrar isso. Oséias capítulo 6, verso 3, na sua primeira parte, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer
ao Senhor. O verso 22 começa assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, percebam aqui, e muitas vezes isso não é muito perceptível, que houve aí uma transição. A ideia aqui que o poeta sagrado quer mostrar é que há uma transição. Agora ele não está mais, vamos dizer assim, totalmente vinculado a seus pais. Agora, como diz Bruce Waltke, é um novo momento, um momento que ele vai viver a vida dele, e que existem outras pessoas agora que vão cumprir um papel que era estritamente o papel dos pais, de instrução. E aí, nesse contexto, ele vai precisar de conselhos para viver a vida. E ele diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. E quando nós olhamos esse verso, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, seria interessante nós entendermos o sentido da palavra conselho, porque o cerne de tudo que está relacionado aqui, e é muito mais do que a gente pensa, as coisas que estão implícitas no texto são muito interessantes e nos vão dar a noção do que o texto está querendo dizer na sua totalidade. O sentido básico dessa palavra é conversa confidencial, ou seja, alguém que fala em segredo. Daí vem a ideia de um conselho. E a ênfase se encontra no aspecto confidencial que caracteriza essa palavra. No contexto do verso 22, essa palavra enfatiza que o conselho inteligente pode ser fundamental para o sucesso. E aí esse verso vai nos dizer que os planos são frustrados, que eles dão em nada sem um conselho claro e confidencial de amigos íntimos, que agora assumem o lugar dos pais, no sentido de serem pessoas que nos aconselham. E esse vocábulo ele tem um sentido ampliado, de modo a indicar um círculo de pessoas da intimidade e confiança de alguém, as quais dão os seus conselhos. Então percebam o que está se desenvolvendo aqui. Quando ele fala em conselho, ele está falando de alguma coisa, de alguém que é íntimo, de alguém que é próximo, de algo confidencial. E aí nesse contexto, nesse contexto de intimidade, nesse contexto de confiança, espera-se que esses conselhos jamais sejam contra você. Pelo contrário, devem ser conselhos que tragam bem-estar, que tragam edificação, que tenham um propósito do crescimento de uma pessoa, fundamento da vida nessa pessoa. Um exemplo até contrário a isso é de Jó. Lá no capítulo 19, verso 19, a situação de Jó passando por aquela dificuldade, vieram seus amigos íntimos, eram pessoas ligadas a Jó, E o que eles fazem? Quais são os conselhos que eles dão? Percebam que o livro gira em torno totalmente desse diálogo, em que eles se voltam contra Jó e, pela sua vista, pura e simplesmente por aquilo que eles estão vendo, eles criam determinados juízos a partir de fundamentos sólidos. O que eles falam a respeito de Deus representam, na realidade, a verdade, mas eles aplicam essa verdade de forma distorcida, porque eles estavam vendo somente pela vista. E Jó fica muito indignado e sofre por isso, porque aqueles homens, na realidade, estão jogando sobre ele uma culpa e um juízo que ele não tem.
que não é devido a ele. Vejam aí no verso 19 do capítulo 19, ele diz assim: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. E é uma coisa muito interessante no livro de Jó, quando você lê o livro de Jó, e às vezes você lê assim, meio despreparado, você fica confuso. Por quê? Porque a fala daqueles homens é correta a respeito de Deus e do juízo de Deus, mas a forma como eles aplicam a vida de Jó é uma forma completamente distorcida. Tanto que ao final do livro, e aquilo se junta para ampliar o sofrimento e a angústia que Jó sofria diante da sua situação. Olha que interessante, percebam como a palavra muitas vezes de uma pessoa, ao invés de trazer consolo, ao invés de trazer conforto, traz juízo, aonde esse juízo não poderia estar. Eles falam a respeito do julgamento de Deus, juízo corretamente, mas aplicam isso de forma distorcida. E é interessante porque é muito que nós vemos hoje em muitas igrejas ditas evangélicas. Algumas nem pregam o evangelho, mas muitas pregam o evangelho de forma distorcida, aplicando de forma equivocada e errada, levando assim o povo de Deus a crer num Deus que não existe. E aí a gente vê esse contexto de prosperidade, né? E de outras coisas mais, de que crente não sofre, né? E o que acontece com essas pessoas? Elas se tornam frustradas. E não só isso, elas são afastadas do evangelho de tal forma que muitas vezes elas não conseguem na sua vida voltar a ouvir uma mensagem do evangelho, a entrar dentro de uma igreja fiel, uma igreja que pregue o evangelho, porque foram afastados completamente por causa desses maus conselhos, desses maus ensinos, dessa aplicação errada a respeito da palavra de Deus. Isso é uma estratégia de Satanás, né? Satanás usa isso desde o início da criação do homem, utilizar aquilo que Deus diz de forma distorcida. E o que se espera nesses conselhos, né, é que esses conselhos jamais se coloquem contra essa pessoa que está sendo aconselhada. Isso não significa dizer que você não deve apontar o pecado, né, da pessoa, e que você, como um amigo, como um conselheiro, deve mostrar o erro, admoestar, corrigir. Não é isso. Na realidade, quando fazemos isso para o bem. A ideia é, quando essas coisas não encontram o seu lugar, né? Ou seja, quando não é um momento de julgar, quando não é um momento de admoestar ou exortar fortemente, nós fazemos isso. E aí, na realidade, não estamos aconselhando uma pessoa para o bem, mas sim para o mal. E também, nesse contexto, esses que aconselham, não devem revelar essas confidências que foram ouvidas. E aí, o cuidado que nós temos de procurar determinadas pessoas, que são pessoas dignas de confiança. Infelizmente, não é porque uma pessoa se diz crente, e que se mostra crente, que muitas vezes ela sabe lidar com a sua língua. Provérbios capítulo 11, verso 13, vai dizer assim: o
mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Nós muitas vezes precisamos de pessoas que nos aconselhem sobre determinadas coisas e que essas coisas fiquem no âmbito da intimidade e da confiança. Nenhuma terceira pessoa precisa saber disso. Veja que Provérbios capítulo 20, verso 19 vai dizer: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Então percebam que a abrangência do que está sendo dito aqui nas entrelinhas, tanto para aqueles que aconselham, quanto para aqueles que buscam conselho e que precisam buscar, porque no momento determinado da nossa vida nós não vamos ter mais nossos pais. Quantas vezes muitos de nós já sentiram: se meu pai estivesse aqui para me ajudar nisso, se minha mãe estivesse aqui para me ajudar nessa situação, eu sei que ele é experiente nisso ou naquilo, e pudesse me dar um bom conselho a respeito de uma determinada coisa, de um passo que eu devo dar. E muitas vezes nós não temos essas pessoas aqui do nosso lado. Um irmão mais velho, alguém que você sabe que pode trazer uma edificação, pode ajudar você a tomar um rumo, a tomar uma decisão. E quem que assume esse papel? Segundo a Escritura aqui, irmãos em Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos. Muitas vezes nós pensamos que essa exortação e esse conselho deve vir somente da liderança da igreja, do pastor da igreja. Mas não deve ser assim. Nós precisamos ter na igreja pessoas maduras, e temos pessoas que temem ao Senhor, e temos isso, que podem sim nos instruir, nos dar bons conselhos, boa instrução, para procedermos de forma justa, reta, diante do Senhor e diante dos homens. Uma coisa que está implícita aqui, é que o homem injusto, ele anda no temor do Senhor, e ele aprende desde cedo a buscar na palavra de Deus o seu conselho. Lá no Salmo 25:14 diz assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E não só isso, esse homem, ele vai se associar com outros que, tal como ele, temem e louvam a Deus, que tem o temor do Senhor. Por quê? Porque esses amigos íntimos que se aconselham, corrigem um ao outro em amor, até chegarem a decisões sábias em decorrência dessa reunião, desse ajuntamento. E na vida é assim, na vida cristã principalmente, precisamos ser aconselhados. Eu preciso ser aconselhado. Você precisa ser aconselhado. Quantas vezes eu busquei conselhos, pessoas da igreja, outros pastores, quando o Bernini era pastor auxiliar, de vez em quando: Bernini, me ajuda aqui, como é que você faz nessa determinada situação? Olha, estou passando por essa situação assim na igreja, o que você acha? Nós precisamos, nós carecemos, nós não somos autossuficientes, e por mais estudiosos, inteligentes, perspicazes que sejamos, nós precisamos uns dos outros para nos aconselhar, porque não somos uma ilha, não temos conhecimento de tudo. E por mais que você seja um especialista em aconselhamento bíblico ou em qualquer outra área da sua vida, você precisa da ajuda e da instrução de outros irmãos. Perceba que nesse contexto
A pessoa que é arrogante, quer dizer, ou seja, o homem insensato, teimoso, obstinado, com base ali na sua opinião exagerada de si mesmo, ele não vai procurar conselho. E quando geralmente procura conselho, ele procura conselho de alguém que sabe que vai dizer aquilo que ele quer ouvir. Porque nós somos assim, nós sabemos. Às vezes nós não temos o entendimento correto a respeito de alguma coisa, de uma postura, de um comportamento que você tem que tomar, mas você sabe que se eu perguntar para essa pessoa aqui, ele vai falar o que eu não quero ouvir. Mas se eu perguntar para esse amigo aqui, ele vai falar o que eu quero ouvir. A gente sabe disso. A gente não pode conhecer o caminho, né? Mas a gente sabe que aquele fulano, que aquela cicrano vai conduzir você por um caminho errado, ou então por um caminho certo, como Acabe com Micaías e Elias também, né? Quando Josafá que se junta a ele numa empreitada, ele não deveria se juntar, e o Senhor o adverte por causa disso. Eles unem forças, e aí vão sair para a batalha, e aí lá os profetas dele lá de Baal, sei lá de quê, profetizando e tal, e chamam Micaías, e não chama esse cara não, porque esse cara só fala coisa ruim de mim, não chama ele. E aí ele fala, que isso, meu irmão, história é profeta do Senhor, vamos ver, chama. Aí os profetas vão lá e falam, cuidado que você vai falar, hein, fala só coisa boa, hein, porque senão você vai ver o que vai acontecer com você. E aí ele vai e fala o que eles queriam ouvir. E aí Acabe, olha que interessante, Acabe chega e fala, rapaz, fala a verdade. A pessoa, é interessante isso, nós, por mais errados que estejamos, nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir. Acabe está cheio de bajuladores, mas ele sabe que tem um ali, como Herodes, né? Com João, sabe que tem um ali que não é bajulador, ele vai falar o que realmente é. Então, na hora que eu preciso de uma instrução verdadeira, eu vou procurar isso aqui. E aí foi quando Micaías disse, vai acontecer isso, eu não falei, ele só fala coisa de mim. Por que ele só fala coisa ruim de Acabe? Porque ele era um homem mau. Por que muitas vezes somos repreendidos e exortados e não gostamos? Porque estamos andando num caminho mau e precisamos mudar esse caminho. Percebam que esse é o caminho do fracasso. Por quê? Porque esse homem que não tem correção tende a ser egoísta e pouco realista. E esses que agem assim, que são caracterizados como homem insensato, geralmente não ouvem bons conselhos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você como pastor, e não só como pastor, porque antes mesmo de ser pastor, nós trabalhávamos com a igreja, aconselhávamos jovens, aconselhávamos casais, e uma das coisas que me deixava indignado, assim, no bom sentido, né? Eu ficava chateado, é quando você falava uma coisa para a pessoa e ela fazia outra. E não é porque ele tinha que fazer o que eu estou dizendo, porque isso é uma outra coisa. Você dá um conselho e necessariamente, às vezes, a pessoa não segue literalmente aquilo que você está dizendo, mas pega aquele princípio e aplica na sua vida. Ele não precisa reproduzir aquilo que você está falando, mas ele precisa entender. Por isso que nós precisamos trabalhar a questão de princípios. Eu ficava chateado, por quê? Porque a pessoa sabia que estava errada, sabia que tinha que fazer assim e fazia. Aí eu perguntava, por que está procurando conselho então? Não procura. Será que aquela pessoa está esperando que eu fale
aquilo que ela quer ouvir, ou que, não tendo ideia do que fazer, ouviu a instrução, ouviu o conselho, mas não, isso aqui eu não quero para mim não. Agora, essa é uma atitude egoísta da nossa parte, que mostra teimosia, insensatez e obstinação no nosso coração, quando a palavra de Deus nos é dada e o caminho é mostrado e nós vamos para um outro lado. E não é obstinação e teimosia com a pessoa que está dando conselho, não, porque se esse é um conselho, se essa é uma direção bíblica, eu preciso ir nessa direção. Por isso ele vai dizer aqui, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, ou seja, com conselheiros que têm autoridade para aconselhar um plano de ação, esse plano de ação terá êxito. Veja que Provérbios capítulo 13 e 20 vai dizer, ele diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Percebam que o contexto desse conselho é um contexto de intimidade. Se estamos procurando bons conselhos, nós vamos procurar esses bons conselhos dentro do âmbito da nossa relação. E se o âmbito da nossa relação está corrompido, ou seja, se nós estamos vivendo como insensatos e nos cercando de pessoas insensatas, nós vamos perceber que esses conselhos não serão bons. O que está por trás aqui, perceba, é a companhia de homens que temem ao Senhor e que podem nos instruir para a vida. A tradução literal desse verso é muito interessante, porque ela vai dizer assim: onde não há conselho fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. A tradução literal seria: os planos são frustrados sem conselhos, mas com a multidão de conselheiros, cada plano tem êxito. E aí você vai me dizer: pastor, não tem muita diferença aí não. Realmente não tem muita diferença, mas com essa tradução você consegue ver o que o poeta sagrado quer dizer. Perceba aqui a relação que ele faz do plural e do singular. Ele diz assim: os planos no plural são frustrados sem o conselho no singular, mas com a multidão de conselheiros, ou seja, plural de conselheiros, cada plano no singular tem êxito. Veja essa relação que o poeta está fazendo aqui ao usar plural para planos e singular para conselho, e na segunda parte plural para conselheiros e o singular para plano. Nessa relação o poeta sagrado quer nos dizer que os vários planos, vários projetos faltam por falta de um bom conselho, um único bom conselho, e que um plano é bem sucedido em função de seus muitos conselheiros. Essa é a relação que ele quer fazer aqui. Bruce Waltke, que no seu comentário ele afirma que é necessário ter vários conselheiros a fim de compensar as fraquezas, ignorâncias e limitações de cada indivíduo, mesmo porque cada pessoa pode perceber uma realidade diferente, não perceptível de outra. Por isso os vários conselheiros, porque eles apresentam determinadas realidades que às vezes um está vendo, o outro não está percebendo, mas ele falou uma outra coisa que tem relação com aquilo, e daqui a pouco você junta tudo aquilo e toma uma direção sábia. Percebam como é importante isso. Se você vier pedir para mim um conselho sobre determinadas coisas, eu posso focar em alguma coisa ali e não focar em outra. E aí a outra pessoa também madura na fé, uma pessoa de confiança, vai focar algo que eu não vi e que eu aconselhei você e que você também não percebeu.
E aí daqui a pouco você conversa com uma outra pessoa, ela fala das mesmas coisas, mas acrescenta mais alguma coisa, você junta tudo isso. E aí toma um plano de ação. Esse plano de ação será perfeito. Perceba o que o texto da Escritura está falando. Que por causa de um bom conselho, ou seja, a falta de um bom conselho, vai fazer com que os seus planos sejam frustrados, mas que muitos conselhos poderão conduzir você a um objetivo final. Percebam que está junto, está caminhando junto desse verso aqui. Não é somente o conselho pura e simplesmente, mas aquele que está dando o conselho. Ou seja, aqui implicitamente ele está nos dizendo que devemos procurar pessoas sábias para nos aconselhar, que tenham maturidade cristã, que sejam pessoas experientes, e assim cada decisão será bem sucedida, porque surgirá da humildade, da confiança, à medida que as pessoas se sujeitam a ser corrigidos por meio de conselhos claros e honestos. E a gente pode estar sendo muito geral, né? Mas tem um exemplo claro na Escritura de tudo isso que nós estamos falando, que se encontra em 1 Reis. Abram aí, capítulo 12, versos de 6 a 14. Você vai ver aí soberba, você vai ver aí desprezo por pessoas mais experientes, né? Você vai ver aí conselhos que não são sábios, que não são sábios, e que aparentemente poderia ser um conselho sábio, mas aplicado na hora errada, no momento errado e de forma errada, traz ruína. É o caso de Roboão, filho de Salomão. Veja aqui: tomou Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhar se responde a esse povo? Perceba aqui o que o texto está dizendo: homens que conviveram com Salomão, homens que beberam da sua sabedoria e que, por serem conselheiros, eram pessoas escolhidas dentre a nação com capacidade para isso, com capacidade de aconselhar, com capacidade de dar opiniões firmes, corretas, com relação a tudo, aquilo que é militar, aquilo que não era militar, aquilo que se relacionava ao povo. Eles estavam ali com Salomão, companheiros de Salomão e discípulos dele. Eles disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles farão teus servos para sempre. O que acontece aqui? Acontece que houve uma rixa, eu não lembro o que fez com que Jeroboão e um grupo fosse, vamos dizer assim, exilado, de Israel, Salomão colocasse para fora. Naquele momento a atitude de Salomão era uma atitude sábia, mas agora o momento muda, a situação muda, e aqueles homens que andaram e que viveram com Salomão, e por si só eram homens de confiança, eram homens sábios, aconselham agora a esse jovem a tomar uma atitude completamente diferente da do seu pai. Eles não estão dizendo aqui que Salomão estava errado naquilo que ele fez, pelo contrário, Salomão agiu corretamente, mesmo porque a palavra de Deus não faz nenhuma crítica ao comportamento de Salomão, mas agora é um novo momento, e nesse novo momento a atitude daquele rei seria acolher aquelas pessoas.
Isso é muito interessante, porque existe momento de rejeitar, existe momento em que você rejeita, em que você manda embora, e falando num contexto de igreja, de família, é no momento em que a instrução é desprezada, é negada, é rejeitada completamente. Não existe o que fazer mais, mas existe aquele momento de acolher, como foi com o apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Houve um momento de exclusão, de expulsão, mas houve um momento quando houve arrependimento de acolher. Percebam duas situações completamente opostas. E Paulo aconselhou a igreja: junte a igreja com o meu espírito e exclua esse, porque é impenitente. Aquele era um momento, e aquele conselho foi sábio. E aí, quando o jovem é excluído e se arrepende do seu pecado, demonstra esse arrependimento, ele diz: recebam. E ainda fala: porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás, porque nós fazemos o contrário. Na hora de botar para fora, a gente acolhe, e na hora de acolher, a gente bota para fora. Isso não é sabedoria. Isso é estupidez, é ignorância, e nós precisamos pedir a Deus graça nesse sentido, porque tudo na nossa vida é assim. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Na hora de dar um passo à frente, você dá um passo atrás. Na hora de você dar um passo atrás, você dá um passo à frente. Por isso nós precisamos de conselhos, por isso que precisamos de conselheiros. Então, continuando o texto aqui, olha o que ele diz: porém ele desprezou o conselho que os anciãos tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Olha que interessante aqui, gente, uma coisa interessante, muito interessante. Não aceitar um conselho é desprezá-lo, é não considerá-lo. E quando nós não estamos aceitando um conselho que venha do Senhor, ou seja, um conselho bíblico, nós estamos desprezando a Deus, desprezando a sabedoria de Deus. Nós estamos dizendo assim: isso aí para mim não tem valor. É isso que a gente está dizendo. É lógico que eu quero explicar assim as exceções, porque muitas vezes você ouve conselhos e você vai fazer uma coisa diferente de todo mundo, que todo mundo está fazendo, mas que tenha o mesmo princípio. Isso é diferente. É bem diferente. Você entendeu o princípio, mas pela sua subjetividade você vai fazer isso depois. Vamos dizer assim: olha, é bom que a pessoa tenha 3 refeições por dia. Vou dar um exemplo. Mas eu acordo 7 horas da manhã, tomo café da manhã, quando dá meio-dia almoço, quando dá 6 horas da tarde eu janto. E aí você vai pegar o princípio, porque em primeiro lugar você não acorda às 7 horas, você acorda um pouco mais tarde, por causa do seu trabalho. O seu almoço é um horário diferenciado, não é meio-dia, 1 hora da tarde, ou 2, ou 11 horas, ou 10 horas. É a hora que você pode almoçar, porque você acordou 5 horas da manhã. E a sua refeição noturna vai ser num horário diferente. Isso seria um conselho para uma pessoa que está comendo uma vez só no dia. Eu não tomo café, hora almoço, à noite eu não como nada e tal, vou dormir. Qual é o princípio? Eu preciso ter um horário regulado para as minhas refeições. Só que a minha realidade é diferente da realidade dele, mas o princípio serve. Que apesar da diferença dessa realidade, o princípio, eu preciso me alimentar. Eu tenho essa necessidade, e tenho a necessidade de me alimentar 3 vezes ao dia. Percebam o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quando nós não ouvimos um conselho, e esse conselho é bíblico, e nós não seguimos esse conselho, nós estamos desprezando a Deus. Nós estamos dizendo: isso aqui não serve para mim. Isso é lixo. É isso.
E é por isso que Deus vê com grande, vamos dizer assim, pesar, e vamos ira também no seu coração, quando nós desprezamos o seu conceito, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós precisamos seguir aquilo que Ele diz. É como se você tivesse comprado algo novo, um aparelho novo, que saiu hoje, cheio de tecnologia, cheio de tecnologia. Aí você vai dirigir seu carro, você vai usar aquele aparelho sem ler o manual de instrução. O que é isso da nossa parte? Senão convencimento de que eu não preciso ler o manual para entender, porque eu já sei, não é isso? Ou é diferente? Quando você recebe, por exemplo, eu comprei uma air fryer americana, e veio tudo em inglês, mas ela tem um procedimento diferente. Eu precisei ler o manual. Porque se eu fosse usar da forma que eu usava a minha air fryer antiga, eu não ia usar ela adequadamente. Eu não ia disponibilizar de todos os recursos que ela tem, porque eu desconheço. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei, porque eu tive uma. Então, mas não é assim. O que você está dizendo? Eu não preciso ler isso aqui porque eu conheço, eu sei o que é. E isso pode não ser prepotência, em coisas comuns, mas mostra a nossa ignorância, porque desconhecemos e achamos que sabemos. Mas com relação às coisas de Deus, é arrogância, é prepotência, é orgulho no coração do homem, dizendo: isso não serve para mim. Continuando aqui, porém ele desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado e tomou conselhos com os jovens que haviam crescido com ele e os serviam, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, soberbos que nem ele, lhe disseram: assim falarás a este povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo no mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que seu pai, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e falou segundo o conselho dos jovens. O que aconteceu com isso? Israel era um povo de 12 nações, 12 tribos, 10 tribos e meia se revoltaram contra Roboão por causa disso. 10, ele ficou com 2 tribos somente. 2. Por quê? Porque seguiu o conselho do seu coração. Na realidade, ele fez aquilo que o seu coração desejava. Veja a soberba desse jovem não considerar o conselho de homens que viveram com Salomão, conheciam bem o povo. Ele ouve jovens inexperientes, sem o mesmo conhecimento prático e familiaridade com a situação. O resultado veio: o reino dividido. Veja a resposta do povo. A resposta desses homens, desses anciãos. Olha o verso 7: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. O que faz um jovem desprezar bons conselhos? O que faz nós desprezarmos bons conselhos?
Perceba aqui que na multidão de conselheiros está subentendido conselhos sábios, conselhos de pessoas que temem ao Senhor. Esse é o contexto do verso anterior. E não homens tolos e insensatos. Veja o que Provérbios capítulo 11, verso 14 vai dizer: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E apesar desse provérbio se referir a uma nação, ele não é tão geral que não possa ser aplicado em qualquer situação aberta a conselheiros. Ou seja, não havendo sábia direção, os planos são frustrados. E aí o verso 3 ele vai falar da alegria, tanto daquele que fala quanto daquele que ouve. O homem se alegra da resposta adequada, e a palavra seu tempo como é. Perceba que o caráter dialógico de um conselho, ou seja, uma conversa, o caráter conversacional, leva a alegria de se dar uma resposta apropriada. O provérbio aqui conclui com o mesmo ambiente de alegria e satisfação iniciado pela alegria dos pais, quando seus filhos acatam o seu bom conselho e a sua instrução. Eles sentem alegria e eles trazem alegria a seus pais. E aqui, culminando nos adultos sábios que se alegram em aceitar conselhos retos e também em dar conselhos, bons conselhos. Provérbios vai dizer, Provérbios 24, verso 26, como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Ou seja, um indivíduo sábio se alegra na resposta apropriada que ele dá em relação a determinado assunto. Ele vai se alegrar com a instrução que ele está dando e vai se alegrar mais ainda quando essa instrução é recebida e quando aquele que recebe a instrução faz de conformidade com aquilo que ele disse. Muitas vezes nós desistimos de falar determinadas coisas para determinadas pessoas. Por quê? Porque elas... eu conheci várias pessoas assim. Elas só queriam ouvir você. Não sei porquê. Elas queriam ouvir você, mas nunca faziam o que você dizia. Então por que vem procurar? Eu queria entender. Se alguém soubesse me explicar, até hoje eu não consegui entender. Se alguém puder me dar essa luz, né? Pastor, é por causa disso. Eu não entendo. Realmente eu não entendo. Ou é porque quer se fazer próximo à pessoa, ou quer dizer para a pessoa que ela é importante, sei lá. Mas quando ela se vira e vai embora, ela faz completamente diferente daquilo que você orientou. Não porque as pessoas têm que seguir o que você diz. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que a gente diz, a não ser os nossos filhos, quando estão debaixo da nossa casa. Eles devem seguir a nossa instrução. Mas quando essa instrução é bíblica, eu me lembro uma vez, eu e Simone na igreja, a gente sentava lá atrás e toda hora a gente levantava para sair com os nossos filhos, para corrigir, eram 4, né? Aí eles estavam naquele período difícil, bem difícil. Aí uma senhora veio conversar conosco. Ela entendeu que todas as vezes que os nossos filhos reclamavam, eu levantava. Ela reclamou, eu levantei. Aí ela falou assim: olha, vocês estão incentivando esse tipo de comportamento neles. Por quê? Porque toda vez que você levanta, que ele reclama, você levanta. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer isso toda hora, porque eles querem ficar em pé, eles querem ficar no colo. Eu não respondi nada, porque na realidade o que ela estava falando não tinha nada a ver, porque a gente segurava as crianças, né, até um determinado momento, mas às vezes não dava mais, porque era pirraça, né? E na situação que eles se encontravam ali, eles nem faziam barulho, muito barulho. Então a pessoa que estava de fora aí via o finalzinho, né? Ela dando aquela reclamada, eles dando aquela reclamada assim, e a gente levantando. Então, a primeira reclamação que ele dá, ele levanta, né? Levanta e, né? Na realidade você não está ajudando, você está prejudicando a criança, né? Então eles não estavam naquela fase ainda de choro muito alto, aquela coisa toda, né? Tinham passado disso, né? E como a gente fala, no celular lá em casa era fininho, a gente não deixava passar nada não, né?
Então, aí ela estava vendo isso, né? Também não estava ainda no período de lembrar do que acontecia no culto, né? Porque quando lembrava, eu falava, depois do culto, você vai apanhar. Aí botava a filhinha lá e corrigia um por um, né? Mas o que ela despertou em nós? Ela despertou em nós uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que ela falou, mas que a gente estava vacilando com relação aos nossos filhos. Porque a gente começou a conversar e tal, a gente agradeceu, não falamos nada e tal, ia explicar, não é isso e tal, não, deixei ela falar e tal, era uma pessoa muito próxima a nós também. E aí depois eu e Simone conversando e tal, a gente, por causa daquilo, a gente começou a conversar e vimos determinadas coisas que nós estávamos precisando fazer. Então aquilo ali despertou para outra coisa, O que eu quero mostrar é que muitas vezes você não vai necessariamente ter que fazer aquilo que a pessoa está dizendo, o mais correto que seja, porque às vezes está falando de alguma coisa que não tenha muita relação, mas essas coisas sempre nos despertam para outras. Nós devemos considerar, quando se fala algo que é correto, algo que é lícito, nós devemos considerar. E por outro lado, nós que estamos aconselhando, precisamos ter a sensibilidade, de perceber a situação, senão a gente vai estar pagando mico, falando uma coisa que não tem nada a ver com a situação. Veja o que Provérbios capítulo 12, verso 14 vai dizer: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Ou seja, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Ou seja, as pessoas que aconselham corretamente, elas também se alegram e também colhem frutos disso. Veja o que Efésios capítulo 4, verso 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, conforme a necessidade. E aí você vai entrar numa outra parte que o texto vai dizer aqui: o homem se alegra da resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A resposta adequada significa uma resposta correta e verdadeira em uma determinada circunstância. A ideia de uma palavra eficaz que é dada no tempo certo, em resposta a alguma situação desafiadora. Por isso ele vai dizer: e a palavra a seu tempo, quão boa é. Esse advérbio exclamativo, quão, ressalta a alegria de se acertar em cheio. A pessoa fica feliz de, ao instruir, acertar em cheio na sua instrução. E aqui ele é classificada como boa, ou seja, é constituída com tanta excelência que é benéfica tanto para quem fala quanto para quem ouve, e assim é uma resposta desejável para todos. Há um tempo certo, há um momento certo, há uma ocasião apropriada, considerada como uma boa oportunidade para se falar, para se aconselhar, principalmente para exortação. E percebam que muitas vezes nós erramos por falarmos em horas inoportunas. E quando a gente fala isso, a gente está falando de admoestação, de exortação, Porque não existe momento, até existe, Não existe momento inoportuno para se falar de coisas boas, agradáveis. Não é isso? Não existe. É lógico que existe, enterro. Aí você vai contar uma piada, aí todo mundo gargalhando. Vai fazer graça num momento como esse. Isso aí na realidade é fora de qualquer
Mas não existe momento delicado quando você traz algo que traga alegria, traga satisfação. A instrução, a correção também traz isso, mas ela traz pesar. E é principalmente com relação a essas coisas que nós precisamos ter cuidado, saber o tempo certo de instruir, de falar num contexto aqui, percebam, num contexto aqui de relações entre irmãos, amigos. E olha o que é interessante, um dos pecados proibidos no 9º mandamento é falar a verdade em momento impróprio ou maliciosamente com objetivo perverso, no tempo certo. Perceba como o tempo é importante nesses casos. Seria sábio de nossa parte escolher o momento apropriado de um bom conselho, de uma palavra de exortação ou correção. Perceba aqui que esse provérbio é estruturado de forma que o discurso oportuno e eficaz, como avaliação, traz alegria e benefício a ambos no diálogo. A ambos no diálogo. Porque inicialmente a pessoa pode até não aceitar, Quantas vezes você chegou para uma pessoa no momento certo, falou algo que ela precisava ouvir, ela fechou a cara para você, foi embora aborrecida, mas depois chega para você e diz assim: muito obrigado pelo que você falou, eu precisava ouvir isso. Geralmente é assim. Por quê? Porque vai trazer benefício a ambos. Não é uma palavra apressada, mas uma palavra preparada e atenciosa que vai sair da boca, como a Escritura diz, para edificação. Veja Provérbios 25, 11 e 12. Veja o que a Escritura vai dizer: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim o sábio repreensou para o ouvido atento. Veja que Provérbios 29, 20 vai dizer: tem visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o insensato do que para ele. Muitas vezes nós somos assim, precipitados com as nossas palavras, estamos falando coisas certas, estamos falando coisa devida, mas por causa da precipitação, aquilo ao invés de trazer graça, traz destruição. Às vezes unir separa. E veja, além disso, além de ser uma palavra oportuna, ela deve representar um conhecimento armazenado da palavra de Deus para ser usado em ocasião oportuna. Provérbios capítulo 10, verso 14 diz que os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. O que ele está falando nesse provérbio impreciso? Impreciso por quê? Porque ele diz: os sábios entesouram o conhecimento, e no seu paralelo ele não diz que a boca dos nécios, ou que eles não entesouram conhecimento, mas ele diz: a boca do nécio é uma ruína iminente. Então a ideia aí, juntando esses dois provérbios, é que os sábios entesouram conhecimento, e com esse conhecimento a sua boca profere aquilo que é edificante, sábio, aquilo que representa vida. Em suma, esse provérbio está nos dizendo que aquilo que um homem sábio fala provém de um conhecimento fundamentado na palavra de Deus. E uma resposta como essa, de acordo com as circunstâncias, é um lance feliz, é uma dádiva do alto. E isso pode se mostrar também numa situação acalorada. Porque numa situação acalorada, agir com sabedoria na instrução, demonstrar conhecimento, é o que Provérbios capítulo 15, verso 1 vai dizer. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura
suscita a ira. Percebam o que o autor sagrado está querendo dizer. Ele está falando da alegria que se tem em dar bons conselhos, ou melhor, em ensinar, em instruir na palavra de Deus. E essa alegria é algo tanto para quem instrui, quanto para quem ouve a instrução. E nesse âmbito, nesse contexto, esse conselho ou essa instrução tem de vir de uma pessoa próxima, alguém que seja próximo a você, alguém que tenha intimidade, e que essa pessoa que seja próxima, que tenha intimidade, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa que demonstre sabedoria no seu proceder, no seu caminhar retamente. Quando eu falo intimidade, é você de repente pedir conselhos a alguém que faz parte do seu círculo de amizade. Aqui nós temos um círculo de amizade. Eu sei que nem todos são próximos uns dos outros. Alguns são próximos mais de um do que de outro, mas nós temos algo em comum que nos une, que é o que? O Espírito de Deus. Então nós podemos, dentro desse ambiente de irmãos em Cristo, às vezes pedir um exemplo de alguém que não está muito próximo a nós, uma pessoa mais velha, mais experiente, o pastor, o presbítero, ou um homem no meio da congregação, uma mulher que você sabe que é uma pessoa que tem uma vida correta, que é uma pessoa que teme ao Senhor. Não um coleguinha, ou alguém, até mesmo de uma igreja, irmã, mas que você não sabe muito a respeito dele, ou que você sabe, por isso você vai buscar, porque ele vai dar um conselho para você, que você quer ouvir. O interessante disso, o final disso, é o verso 24. O verso 24 ele é uma transposição, é uma ligação do verso anterior, da unidade anterior com a unidade seguinte. Quando ele diz: para o sábio há caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. É interessante que sempre no final de uma unidade, ou no meio dela, geralmente no final, essa advertência ela é colocada. Por quê? Porque você segue o caminho de vida. Bons conselhos, conselhos bíblicos, conselhos de pessoas que têm o temor de Deus, ou você segue o caminho de morte, ou você segue o caminho da destruição. Não há um meio termo. E essas coisas, esse caminho de vida aqui é relatado como uma instrução bíblica, uma instrução fundamentada na palavra de Deus, uma instrução que é semelhante à instrução dos pais da família da aliança. É engraçado que de vez em quando você ouve isso assim, de uma maneira geral. Você está parecendo meu pai falando, você está parecendo a minha mãe falando. E por que isso? Mas geralmente porque a gente está sendo repreendido, E lembra de quem? Dos pais. E quem deveriam ser os nossos pais? Aqueles que estão mais interessados na nossa alma. Vamos orar para terminarmos nosso culto dessa manhã. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e pedir que a tua instrução fique gravada em nossos corações, que possamos estar aprendendo um pouco mais cada dia e vendo, Senhor Deus, em Cristo todas essas coisas,
Porque essa instrução que está sendo dita aqui, que esse conselho, apesar de não ser dito o conteúdo dele, ele está se referindo àquilo que vem da tua palavra, a sabedoria divina, não a sabedoria de homens, princípios que devem nortear a nossa vida como crente, e que todos nós, do pastor até a criança mais tenra na sua infância, precisa conhecer e precisa viver. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que possamos perceber a nossa responsabilidade como pais, a nossa responsabilidade como filhos diante da instrução, a nossa realidade e responsabilidade diante da instrução, quando essa vem de pessoas de fora, ou seja, do âmbito da igreja, irmãos nossos, amigos nossos, que andam nos caminhos e temem ao Senhor. Que o Senhor esteja nos dando humildade e sabedoria, Pai, para ouvirmos todas as coisas e retermos aquilo que realmente é bom e edificante para as nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, querido. Vamos